Muito bom dia para você ligado aqui na TV Local, Canal 4, nesta quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você nos conceder a licença de entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho, esteja você onde você estiver. Para você que acessa www.tvljaú.com.br, aliás, jaú com h.com.br, e também para você que acessa através para você que entra em contato também pelo telefone que está à disposição, que é o 3418-0400, e para você que acessa o nosso Facebook também, tá? Para você que acessa o Facebook, /tvlocaljaú.com.br. Eu vou fazer uma pergunta hoje na nossa pesquisa, que é simples, é fácil e que você dá a sua opinião. Um assunto que até em campanha eleitoral agora tem muita gente discutindo, tem muita gente inclusive se contradizendo, enfim, mas é um assunto que eu acho que é interessante e que tem para ser discutido, para ser debatido. Você é contra ou a favor a maioridade penal aos 16 anos? Você é contra ou a favor a maioridade penal aos 16 anos? Hoje nós sabemos que aos 18, a partir dos 18 anos de idade, que a pessoa responde pelo crime que comete. Com 17, com 16 anos de idade, ela não responde da mesma forma que responderia aos 18 anos. E nós tivemos uma discussão muito grande na Câmara dos Deputados, no Senado, né, em relação a essa questão da maioridade penal a partir dos 16 anos de idade. Muito ainda depois que a gente tem visto crescer, e crescer muito, crescer assustadoramente o número de menores infratores, de menores envolvidos com a criminalidade, seja ela furto, roubo, latrocínio, homicídio, todo tipo de crime. Hoje nós temos os menores envolvidos na criminalidade de um modo geral. Então eu quero perguntar, e daqui a pouco o pessoal já está preparando lá o nosso GC para daqui a pouco mostrar para você a pergunta aí na tela, mas eu já estou perguntando já. Você vai no Facebook da TV Local, né? Põe para mim o Facebook novamente. Você vai lá no Facebook da TV Local, aí ó, Facebook TV Local Jaú com H, e você vai responder para mim. Você é contra e por quê? Se você quiser, contra ou a favor, e o porquê. Você é contra ou a favor? Se quiser comentar lá o porquê de você ser contra ou a favor da maioridade penal, de baixar a maioridade penal para 16 anos de idade. É um assunto que está sendo muito discutido, inclusive agora em campanha eleitoral, e eu queria discutir isso, saber qual a opinião das pessoas em relação a isso. Olha lá, maioridade penal aos 16 anos, mas que rápido, hein? Maioridade penal aos 16 anos, você é a favor ou contra? E aí você põe o comentário que você quiser na nossa pergunta do dia, na nossa pesquisa de hoje, tá bom? Bom, gente, vários assuntos. Ontem à noite nós trabalhávamos o assunto que foi... Bom, primeiro nós tivemos o Águia trabalhando aqui na cidade de Jaú e que estava à caça de alguns bandidos, e até a informação que o foco era um deles que conseguiu a fuga, conseguiu foragir. A polícia não encontrou, mas a polícia obviamente deve continuar trabalhando nessa questão, continuar trabalhando para prender esse rapaz, para prender esse bandido. E ontem também nós trouxemos, inclusive com exclusividade, imagens de um acidente que terminou tragicamente na Jaú Bariri. Aliás, Jaú Bariri, que é uma pista que nós falamos aqui, que até anteontem, né, nós conversamos aqui com o Márcio, está aqui de fundo, você está vendo as imagens do acidente, e esse acidente que culminou na morte de um rapaz de 29 anos de idade, morador da cidade de Bariri, e que se chocou com um caminhão, bateu contra um caminhão, um acidente
né? Você vê aí pelas imagens a proporção desse acidente e que acabou terminando na morte desse rapaz. A matéria é do nosso repórter, o Rodrigo Boni. Pode rodar. Um homem morreu ontem à tarde após acidente registrado na altura do quilômetro 311 da rodovia que liga Jaú a Bariri. Segundo informações apuradas no local, uma colisão frontal entre um caminhão com placas de Ribeirão Preto e um Fiat Palio com placas de Bariri aconteceu por volta das 5 horas da tarde de ontem. O caminhão, guiado pelo motorista Paulo Henrique de Antônio, de 40 anos, seguia no sentido Jaú-Bariri e o carro percorria o sentido oposto. O motorista do Palio, de 29 anos, estava sozinho, ficou preso nas ferragens e morreu no local. O motorista do caminhão também estava sozinho e não teve ferimentos. A perícia foi acionada e o trânsito teve de ser controlado pela Polícia Militar Rodoviária. Esta é a 74ª morte nas estradas da região somente em 2014. Olha, tá chegando uma informação de que ele estava ao celular, o rapaz estava ao celular. Pelo menos é o que se apurou lá no local, que estava ao celular. Nós estávamos aqui outro dia discutindo, o Márcio, né? Ontem nós falamos com a Silvia aqui também e falamos dessa questão das pessoas que utilizam o celular. Na pesquisa que nós fizemos aqui, algumas pessoas também colocaram essa questão do celular, não só falando ao celular, mas hoje as pessoas acabam, né, teclando ao celular através das mídias sociais, e fico alerta. Um outro alerta também é em relação a pista está em obras, então o cuidado tem que ser redobrado, triplicado ou de repente até quadruplicado por conta da pista estar em reforma, da pista estar passando por reformas, né? Todos sabem, ou quem não sabe, nós estamos informando agora, esse trecho da pista Jaú-Bariri está passando por reforma e está sendo feito nela o mesmo que foi feito na Jaú Dois Córregos, Jaú Mineiros do Tietê Dois Córregos, que é a terceira faixa, né? Que vai ficar muito boa a pista, vai ficar legal de trafegar, talvez até com mais segurança, se a imprudência não imperar, com mais segurança, mas que agora, no momento, é preciso ter um certo cuidado, porque ela está em reforma. Em estando em reforma, consequentemente, é natural, ela está oferecendo hoje mais risco para os motoristas. E, consequentemente, fica o alerta para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado ao trafegar por essa rodovia, que já é uma rodovia perigosa. Essa que é a grande verdade. A Jaú-Bariri já é uma rodovia perigosa, já tem trechos da rodovia extremamente perigosos. Esse trecho aí, esse trecho que é próximo lá do Pouso Alegre, também é um trecho perigoso, né? Já é por si só, já é hoje, não só com as obras, mas antes, já era um trecho já perigoso e que continua perigoso, e agora a atenção precisa ser redobrada, triplicada, porque está em obras, tá? Aliás, ontem, depois que eu deixei o programa, uma pessoa que estava nos assistindo, eu não vou dizer o nome dela porque eu não pedi autorização, então eu não vou dizer o nome dela, mas ela me disse o seguinte: Arthur, você disse que a Jaú Mineiros do Tietê Dois Córregos, ela ficou uma rodovia melhor de trafegar. É verdade, a pista está muito melhor, qualidade, novinha, boa para trafegar, é verdade, que danifica menos os veículos, é verdade, mas que eu não sei se essa segurança é tudo isso por conta do seguinte, não uma crítica ao trabalho, não uma crítica à pista, mas as pessoas estão abusando um pouco, que é aquilo que nós estávamos falando, a imprudência. Olha só, oi? Tá bom. Na verdade, a imprudência está imperando nessa rodovia, né? Nesse trecho que liga Jaú a Dois Córregos. Por quê? Ficou muito mais veloz. A pista ficou muito mais veloz.
A pista dá oportunidade para o motorista de andar mais rápido. Poxa, mas não é essa a intenção, né? Então, se for assim, nós não vamos poder ter pista boa. Eu até entendi, concordo, sei do que estava falando esse rapaz. É verdade, se você trafegar na Jaú 2 Córregos Mineiros do Tietê, você vai perceber que é verdade, que realmente os motoristas estão empreendendo uma velocidade muito maior, mas se for analisar por esse lado, nós não vamos ter pista boa nunca. Então nós temos que ter só pista ruim, estrada de terra, para o cara andar devagar e não acontecer acidente. Não é por aí. Nós temos que ter pista boa e motorista mais prudente. Essa é a combinação que dá mais certo. Agora, o que eu tenho visto também, então fico alerta também para os motoristas que gostam de andar um pouquinho mais rápido, de acelerar um pouquinho mais, tomar cuidado nessa rodovia aí, porque tem tido muita fiscalização da Polícia Rodoviária. Essa é uma verdade. Tem tido muita fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. Então, se depois você cair na fiscalização da Polícia Rodoviária, não vai reclamar e não vai colocar a culpa, porque a polícia, porque está multando, porque é arrecadador. Olha, se tem alguém que defende que a polícia, através das autuações, não deve ter o perfil arrecadador, sou eu. Só que eu também não defendo que o motorista possa exagerar, ser imprudente, botar a vida dos outros em risco e sem que tenha punição. Um dos caminhos é a fiscalização e, consequentemente, a punição para quem estiver errado. E se a polícia estiver fazendo, aí ela está fazendo a parte dela, não tem jeito, né? Repito, para a gente finalizar a questão, Jaú, Bariri, cuidado, ao trafegar, muita atenção, pista está em reforma. Infelizmente ontem, um jovem, 29 anos de idade, perdeu a vida na Jaú Bariri, neste acidente envolvendo um veículo Palio e um caminhão que nós demos ontem em primeiríssima mão para você, ontem aqui na TV local. Bom, nós estamos pesquisando, a nossa pesquisa você é contra ou a favor a maioridade penal aos 16 anos de idade? É um assunto que interessa a todos nós, é um assunto de nível nacional, mas que interessa também a todos nós aqui da cidade, da região, enfim, do Brasil todo, que é a questão da maioridade penal aos 16 anos. Você vai acessar lá na página do Facebook, vai entrar e vai poder opinar, tá certo? Opine lá na nossa página do Facebook, TV Local Jaú, com H, e aí você vai dar a sua opinião. Nós tivemos um outro acidente hoje pela manhã, foi isso? Hoje pela manhã, foi ali próximo da Biquinha, na Jaú Bocaina, mas felizmente com menos gravidade, não teve maior gravidade, foi um caminhão. Poderia ter sido com maior gravidade, poderia ter sido sim com maior gravidade. Nós vamos contar como foi esse acidente e aí você vai entender porque eu estou dizendo que poderia ter sido com maior gravidade. Rodrigo Boni é quem fez a matéria, as imagens é do Leonardo Gomes, é isso? Leonardo Gomes, pode rodar. Arthur, o incidente aconteceu na manhã dessa quinta-feira aqui na rodovia que liga Jaú a Bocaina. A gente está aqui no trecho conhecido como Biquinha. O Leonardo vai mostrar para você o trânsito que já está aqui no local, porque um caminhão carregado de cana não aguentou, não teve força no motor para subir. Essa é uma subida íngreme, na verdade, aqui. Ele não teve força e a carreta acabou voltando nessa subida aqui da Biquinha, conforme vocês veem na imagem. O caminhão já foi retirado do local, está aqui no momento só a carga, o que causou um transtorno inacreditável aqui na rodovia, né, Arthur? Que é uma rodovia movimentada, mas por causa desse acidente, desde as primeiras horas aí da manhã mesmo, 6, 7 horas da manhã, causando essa interdição parcial. Quem está chegando a Jaú está chegando pelo acostamento, e quem está indo para Bocaina, Boa Esperança, Araraquara, São Carlos, está indo aos poucos. A pista é liberada com intervalos de tempo.
O caminhão continua aqui, não existe previsão para retirada, afinal de contas, a polícia recomendou que a carga fosse retirada para depois acontecer a remoção do caminhão. Nesse momento, técnicos da empresa estão aqui conversando com policiais militares, rodoviários, para saber o que fazer e como resolver essa situação. Vamos descendo, Leonardo, mostrar o estado do caminhão, né? Lembrando você, Arthur, e vocês em casa, o motor do caminhão não teve força para suportar a subida. Então a gente tá vendo aqui, ó, Leonardo, vamos mostrar lá, eles estão tentando tirar com solda, com fogo aí, nesse momento, para desencaixar uma parte do caminhão da outra. Tá aí, ó, através da solda, ao contrário, solda reversa seria, eles vão tentar separar as partes do caminhão. Uma parte aqui, ó, Leonardo, tá caída, que estava encostada, a que estava junto ao caminhão, aqui, né, ó, caída no chão, vocês veem aí as marcas até no próprio asfalto. E a outra parte da carreta, que acabou sendo prensada, afinal de contas o caminhão veio descendo, tá aqui, ó, estão tortos e eles estão tentando retirar. A polícia rodoviária, como eu disse, está aqui. Ó como ficou aqui, Leonardo. Olha aqui, ó, como ficou aí, Arthur. O pneu, os pneus, como ficaram os pneus aí. E essa então, portanto, Arthur, a situação desse incidente, na verdade, que aconteceu aqui e causou todo esse trânsito aqui para os motoristas que frequentam, que utilizam a Jaú Araraquara, seja para ir para Bocaina, para cidades aqui da região, mas aqui na Biquinha, conhecida como Biquinha, aqui em Jaú, Arthur. Olha o transtorno que causou, né? Olha só o transtorno que causou esse incidente, que é o termo mais correto que foi utilizado pelo Rodrigo Boni, nesse incidente. O transtorno que causou ali naquela pista. Agora, tem um questionamento que eu preciso fazer. Bom, o caminhão é canavieiro. Todos nós sabemos da importância que a cana-de-açúcar tem para a nossa região. É indiscutível isso, nós não podemos negar essa importância. Tá, só que o caminhão canavieiro, ele não conseguiu subir a subida ali da Biquinha, que na Jaú Araraquara. Bom, então eu quero dizer o seguinte, quero questionar exatamente o seguinte. Se ele não conseguiu, é porque muito provavelmente ele estava ou com excesso. Tudo bem, ele pode ter tido um problema mecânico, tá? Ele pode ter tido um problema mecânico. Agora, quem trafega pelas rodovias da nossa região sabe o quanto esses caminhões andam pesados, extremamente pesados nas vias da nossa região, nas rodovias, nas vicinais, enfim, da nossa região. Aí o que eu pergunto é o seguinte: se eu estiver com o meu veículo numa dessas rodovias andando a 40 km por hora, 50 km por hora, eu posso andar a 40, eu falo, não, eu não quero andar, eu não estou com pressa, então eu vou andando aqui a 40 km por hora, eu posso ficar andando com o meu veículo a 40 km por hora? Eu acho que não. Se bobear é capaz que eu seja inclusive autuado. Agora, esses caminhões, em alguns trechos, em alguns pontos, nem a 40 km por hora eles andam. Tá vendo como está provado que nem a 40 km por hora eles andam? Tá vendo como está provado? Que esse não conseguiu subir. Ele não conseguiu fazer a subida ali da Biquinha. Ele não conseguiu. Por quê? Porque simplesmente a velocidade, ele não conseguiu ter velocidade o suficiente para fazer a subida ali da Biquinha. Arthur, mas é bem íngreme ali, né? A gente sabe que é difícil realmente. Não, é difícil, mas ele não conseguiu. Agora, esses caminhões, então, eles podem andar dessa forma, com todo o respeito, sabendo da importância que tem, né,
a cana-de-açúcar para a nossa região, mas a vida das pessoas também tem importância. Por quê? Porque o veículo que está subindo atrás de um caminhão como esse, né? Ou geralmente, e que acontece, de repente ele fez uma curva e se depara com um caminhão como esse, andando a 50, a 60, a 40 km por hora, o risco dele bater na traseira, e eu estou dizendo isso, ilustro com uma informação, e vou ilustrar com uma informação do que aconteceu recentemente na entrada de Dois Córregos, por exemplo. Numa curva, chegando em Dois Córregos, pela Dois Córregos Guarapuã ali, né? Você pegando a Jaú Brotas, entrando no trevo de Guarapuã, simplesmente um veículo, Arthur, mas ali eles estavam correndo, tal, tudo bem, eu não vou discutir isso, eu estou dizendo, a questão, existe a imprudência também, existe, mas o caminhão não estava a 30 km por hora e simplesmente o rapaz tentou sair para ultrapassar, não deu tempo. Quando ele voltou, ele deu na traseira do caminhão. O motorista do caminhão nem sentiu que o carro, um Astra, bateu na traseira do caminhão. É correto isso? Está certo isso? Esses caminhões podem andar com tanta carga assim, andando em trechos que mal consegue atingir 50, 60 km por hora. E depois, quando chega numa descida íngreme, eles descem numa velocidade que assusta por conta do tamanho e do tamanho da carga desses veículos. Está tudo certo? Se está tudo certo, obrigado, valeu, o último apaga a luz, vamos embora para casa, está tudo certo. Agora, eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. E eu acho que já passou da hora de alguém tomar providência. Arthur, mas então não vai conduzir a cana que tem para conduzir? Eu acho que pode conduzir a cana. Agora, é óbvio que a usina, né, as empresas canavieiras, eu não sei se só usinas, mas as empresas canavieiras aproveitam-se do fator do caminhão aguentar, né, de ter motores potentes e aguentar puxar aqueles treminhões, bitrens, eu não sei como que chama direito aquilo, e aí eles andam na velocidade de 30, 40 km por hora, depois na descida desce numa velocidade horrorosa, que se você está com um veículo pequeno na frente, a hora que você olha para o retrovisor dá desespero, a hora que você olha para o retrovisor, aqueles caminhões, dá desespero, assim como os caminhões de carga que conduzem, que transportam, não só os canavieiros, né? Não só os canavieiros, mas os outros caminhões que também conduzem, que transportam aí para o Brasil afora, que também extremamente lotados, pesados, carregados, eles também nos colocam, né? Colocam os veículos pequenos nas mesmas situações. Ou anda muito devagar quando é uma subida, quando é um lugar que não dá para ele fazer o caminhão deslanchar, ou então quando ele faz deslanchar é simplesmente assustador. Então, eu não sei, talvez esteja certo, talvez não tenha nenhuma irregularidade, talvez não tenha nenhum problema, e talvez eu é que esteja errado aqui, mas a verdade acontece. A prova está aí, ó. Esse caminhão não conseguiu subir, olha o que ele causou no trânsito aí. Ele não conseguiu subir aquela subida ali da biquinha, e olha o que ele causou no trânsito, o tamanho do congestionamento que ele causou nesse trecho da rodovia, que é um trecho movimentado, mas não é nem tão movimentado assim, é um trecho movimentado, até a própria fila aí de veículos já mostra que é um trecho movimentado, mas nem é tão movimentado assim. Olha o que ele causou hoje pela manhã, neste, como muito bem usado o termo pelo Rodrigo Boni, neste incidente que aconteceu, que ocorreu hoje pela manhã. Bom, eu vou para o intervalo, estou indo para o intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco eu vou voltar, e aí nós temos outros assuntos. Continua a pesquisa, continua a nossa pesquisa, você continua respondendo lá através do Facebook, tá certo? Da TVL Jaú, olha lá, ó.
Maioridade penal aos 16 anos, você é a favor ou contra? Você é a favor ou contra? Daqui a pouco a gente vai já saber de algumas opiniões, o que as pessoas estão opinando, qual é a sua opinião. Vai lá também na nossa página, dê a sua opinião, diga o que você acha da maioridade penal aos 16 anos de idade. Alguns senadores acharam que não deveria nem colocar para votar essa questão. Não sei se porque nós estamos agora no período eleitoral, né? Próximo do período eleitoral, e foi agora no começo do ano que alguns deles nem quiseram, né, colocar para votar essa questão, outros já se mostraram contra, outros votaram, eles até votaram contra a questão da maioridade penal, o que eu não sei se é o que a maioria das pessoas pensam, o que não é. Então nós estamos querendo saber a sua opinião. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor a maioridade penal aos 16 anos de idade? Hoje, o menor que comete um homicídio, um menor que comete um latrocínio, ele é tratado como menor de idade. Ele responde como menor de idade. Pode ser recolhido de repente à instituição casa, aquela coisa toda, mas ele é tratado como menor de idade. Já tem aqui algumas opiniões. Só que se ele se reduzisse a maioridade penal aos 16 anos de idade, ele seria tratado de forma diferente. Você é contra ou a favor? Vamos ver algumas só das opiniões que nós já temos aqui no nosso monitor. A Kelsey Maiara, ela já diz na lata, a favor. Ela diz assim, a favor. Sou a favor da maioridade aos 16 anos de idade. O Gustavo CM, sou a favor. E também a favor que maior de idade também seja preso. Mas no Brasil, nem o maior fica preso. Olha o que diz, é interessante. Nem o maior fica preso, quanto mais, imagina o menor, ele está dizendo. Imagina o menor. Aí é que está a grande questão. A sensação de impunidade que se tem no Brasil independe da idade, é o que está dizendo aqui o Gustavo. Arthur, a sensação de impunidade é tão grande que a gente precisava primeiro ver o maior ficar preso. O maior de idade, quando ele vai preso, ver ele realmente pagar pelo crime que cometeu, ver ele realmente ficar preso. E aí sim a gente passaria a acreditar. Eu até vou dizer o seguinte, eu vou defender uma tese de que eu acho que não é assim 100%. É que nós vemos alguns casos de impunidade, ou vemos que algumas penas são muito brandas no país e que, por fim, acaba se dando uma sensação de impunidade muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, nós temos casos de pessoas que vão presas e ficam presas. Quer um exemplo? O goleiro Bruno. Arthur, mas é porque teve um forte apelo da mídia. Não sei, pode ser. Mas ele está preso. E se ele cometeu o crime, tomara que ele fique durante um bom tempo, porque tirar a vida de alguém não é direito de ninguém, não é? Então, tomara que ele fique preso um bom tempo. Mas o que na maioria das vezes a gente vê é que o tempo que se fica lá pagando por um crime, né, por ter tirado a vida de alguém, por exemplo, é um tempo que não dá uma sensação de punidade, de que você puniu realmente aquela pessoa pelo que ela cometeu. O assunto não é esse, a pesquisa não é esse, mas eu estou dizendo para ilustrar o que disse aqui o Gustavo. Eu acho que ele está certo, né? A gente primeiro precisa ver o maior realmente pagar pelo crime que cometeu. Aí nós vamos ter, de repente, que começar a discutir mais profundamente essa questão da maioridade penal. Rosa Vieira, a favor, com certeza, ela já colocou assim, a favor, com certeza. Chefe Carlos Santos, totalmente a favor, ela colocou assim. O Eric Melo,
a favor, mas olha o que o Eric Melo fala aqui pra gente. Sou a favor, mas tem que ser aos 14 anos e não aos 16. Ele quer que baixe ainda. Por ele baixa ainda. O Eric Melo está dizendo assim, por mim ainda baixa essa maioridade. Ao invés de 16 anos, eu baixo para 14. Eu não tenho certeza, posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que não. Nos Estados Unidos é por estado a lei, né? E nos Estados Unidos tem crianças, independentemente de qualquer idade que cometa o crime, que paga pelo crime que cometeu, independentemente da idade. Independentemente da idade. Posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que não. Eu não sei se são todos, são vários, alguns estados, porque lá me parece que essa lei ela é por estado. Então, lá é diferente. Lá tem crianças pagando por crime que cometeu e às vezes com prisão perpétua, que lá existe, com prisão perpétua. Eu só não sei se, como lá também são os estados que definem isso, eu só não sei se pena de morte, se existe pena de morte para elas, que eu acredito que não. Mas se existe pena de morte nesses casos quando envolve, né, criança, eu não sei até que idade ou que idade que passaria, tal. Mas existe estados lá que a criança paga pelo crime como se fosse um adulto, maior de idade, normalmente, independentemente da idade. Você continua acessando aí e respondendo a nossa pesquisa, maioridade penal aos 16 anos. A favor ou contra? Qual é a sua opinião? E se quiser comentar e dizer por que é a favor, por que é contra, você também pode opinar. Vou para o intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco eu vou voltar e aí a gente vai trazer mais assuntos para a gente debater, para a gente discutir dentro aqui do Jornal da Gente desta quinta-feira. Dá só um tempinho que daqui a pouco eu estou de volta. Até já. E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não, mas já fica no escuro também. Queimada embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Daqui a pouco acompanhe Esporte e Debate aqui na TV local, o meu, o seu, o nosso Canal 4. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal.
Muito bem, de volta aqui com o nosso Jornal da Gente desta quinta-feira. Deixa eu mandar um abraço pro Gé e todo o pessoal lá do Gé Lavacar que acompanha o nosso trabalho, ó, já tem um tempo. Muito obrigado pelo carinho da audiência sempre, viu, Gé? Grande abraço para você e obrigado por prestigiar o nosso trabalho aqui, tá bom? Olha, gente, hoje é dia 11 de setembro e 11 de setembro é uma data que quando você fala já desde 2001, né? Foi 11 de setembro de 2001, né? Desde 2001, quando você fala em 11 de setembro, infelizmente ficou marcado por uma data que já relembra um fato extremamente trágico, que até ficou conhecido exatamente assim, como o ataque de 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. E sem dúvida nenhuma que é uma data que desde 2001 vem sido relembrada como uma forma até de, e talvez até que é o principal dessa questão, de pedir paz, né? De pedir paz, mas em relação, nós já vivemos uma violência do dia a dia que a gente luta cotidianamente para ver se diminui, pelo menos, né? Se diminui o tão violento que é o nosso dia a dia, não só aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil. E também aqui no Brasil é uma forma que todo mundo achou, que as pessoas acharam, inclusive alguns órgãos ligados a essa questão, né, de dizer não à violência, achou também de pedir paz. Então acho que é sempre importante a gente relembrar que nessa data, 11 de setembro de 2001, nós tivemos talvez um dos fatos mais trágicos, né, ou que pelo menos impressionou, né, a todos nós no mundo todo, que foi o ataque de 11 de setembro. Nós preparamos uma matéria especial para você. Pode rodar. – 11 de setembro de 2001. 19 terroristas tomam 4 aviões comerciais. 2 deles colidem contra as Torres Gêmeas em Nova York. Um avião atinge o Pentágono em Washington. O quarto cai num campo no estado da Pensilvânia. Tudo indica que a tripulação e os passageiros lutaram contra os terroristas. Terça-feira, 11 de setembro de 2001, 8h48 da manhã. O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York recebe um chamado. Um homem avisa que um avião se chocou contra uma das Torres Gêmeas. 8h49. No way. As imagens são da câmera de uma jovem que mora a 8 quadras dos prédios atacados. Ela vê a fumaça preta e os papéis que voam depois que o primeiro avião atinge uma das torres. Ela conversa com a mãe pelo telefone. Acha que a explosão foi causada por uma bomba. Os papéis se espalham pelas ruas. O trânsito para. As pessoas parecem não acreditar no que veem. Esse homem está chocado com o que assiste no telão da Times Square, um dos cartões postais da cidade. Ele não entende o que aconteceu. A 3 quadras das torres, um morador filma da janela do corredor do prédio onde mora. Ele diz que estava na rua quando viu o avião se chocar contra o prédio. Um homem que estava na rua vê a fumaça preta que sai da torre. Ele fala ao celular. Diz esperar que não seja um ato terrorista, porque senão os túneis e as pontes também podem ser alvos.
tunnels are next, bridges are next, you know. 9 horas. Os bombeiros recebem uma chamada de dentro de uma das torres. Uma mulher diz que mais de 100 funcionários estão presos no 105º andar. O serviço de emergência responde que eles devem permanecer no local. Os bombeiros já estão dentro do prédio, a caminho do resgate. A mulher informa que todos estão em pânico e começam a quebrar as janelas. O fogo se espalha rapidamente no World Trade Center. Em pânico, um homem se joga. (9:03 da manhã). Oh 17 minutos depois do primeiro impacto, um segundo avião atinge as Torres Gêmeas. A jovem e uma amiga entram em pânico. Não há mais dúvidas de que são atentados terroristas. As duas decidem deixar o prédio onde moram, pois temem que ele também seja atingido. Elas moram no 32º andar. No corredor, elas encontram outro jovem. Ele chora. No elevador, todos estão muito assustados. O pânico chega às ruas. 9:05. As pessoas são retiradas dos prédios vizinhos às Torres Gêmeas. Os bombeiros continuam a receber chamadas de socorro. Nesta gravação, o bombeiro tenta confirmar o andar em que a vítima está. É o andar 88. O bombeiro pede para ele aguardar na linha. Todas as unidades da polícia e dos bombeiros são chamadas. Pelo rádio, a informação é que muitas pessoas decidiram pular das torres. 9:13. Este homem não acredita no que vê. Ele conta que a empresa onde trabalha ocupa vários andares atingidos nas duas torres e que só escapou porque agora está em outro prédio. Os corpos de quem se jogou estão por toda a parte. 9:21. Um bombeiro que está na primeira torre se comunica com um colega pelo rádio. Ele diz que há muita gente no 103º andar. 9:27. Na calçada estão as vítimas que conseguiram ser retiradas do incêndio. A maioria tem queimaduras graves. A polícia procura voluntários para ajudar nos primeiros socorros. 9:35. A situação é devastadora. A maioria das pessoas na segunda torre conseguiu sair a tempo, mas quem estava nos últimos andares não teve chance. Os funcionários nas janelas estão encurralados pelo fogo. Os bombeiros continuam a receber chamadas de quem ficou preso. Nesta gravação, a operadora pede para que a vítima mantenha a calma. Diz que ela deve ficar abaixada e cobrir a boca. Ela informa que os bombeiros estão no prédio e vão resgatá-la. 9:55. Nesta gravação,
Um bombeiro informa que está no andar 74. Não há mais fogo, mas as paredes estão rachando. Outro bombeiro responde que também viu as paredes rachadas no andar 68. A 2 quarteirões das torres, a polícia informa que os prédios podem cair e pede para as pessoas deixarem o local. Um minuto para as 10 horas da manhã. A estrutura da primeira torre não resiste ao calor e desaba. Surge uma imensa nuvem de poeira. Milhares de pessoas correm à procura de um abrigo. Da janela de um prédio, um morador registra o momento em que as pessoas são engolidas pela nuvem de poeira. Não é possível ver mais nada. As imagens aéreas são impressionantes. Studio, you on with me? This is Charlie Prime Studio, you copy? Studio, the two World Trade just collapsed, copy? 10h28. A segunda torre desaba. Nas ruas, as pessoas ficam desesperadas. Estas imagens foram feitas da janela de um apartamento e mostram a segunda nuvem de poeira que engole quem corre. Oh my God! Dez e 36. Os bombeiros que sobreviveram estão desolados. Pois é, tá aí a matéria deste trágico 11 de setembro, né? Onde, na verdade, a matéria falou 4 aí, na verdade, nós tínhamos 3 brasileiros no World Trade Center, que foi vítima desse ataque, desse atentado. Eu acho que muita coisa mudou nos Estados Unidos depois que nós tivemos este atentado, né? Na questão de segurança mesmo, na questão eu acho que até da concepção das pessoas, né, em relação à violência, do terror que foi para todo mundo, do horror que foi para todo mundo, e que, claro, ninguém mais quer ouvir falar desse terror. Mas, Arthur, nós já temos aí outras guerras, agora mesmo recentemente nós estamos vendo aí e tal. Não, é verdade, não tenha dúvida, continua sendo horroroso, continua sendo nefasto, não tenha dúvida disso. Mas esse fato chocou demais, né? Acho que tomou uma proporção que fez realmente, inclusive os países, repensarem muita coisa, não tenha dúvida disso. E eu acho que soou um sinal de alerta para o mundo todo,
nessa questão da violência. Eu acho que as ideologias, cada um de nós temos o direito de ter o nosso pensamento, a nossa ideologia, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela qual for, né? Mas nós temos que ter uma medida disso, né? Nós temos que ter uma noção exata de até onde pode ir isso, né? Agora, não pode ideologia nenhuma, por mais que a gente tenha o direito de ter, ideologia nenhuma pode dar o direito a ninguém de tirar a vida de mais de 3 mil pessoas, como foi nesse atentado, nesse ataque, e devastar, né, com o país, com o mundo, de um modo geral. Foi um negócio que chocou o mundo inteiro. Tanto que o 11 de setembro, né, ficou tão famoso, tão conhecido, né, por um fato trágico, por um dia trágico, por uma questão trágica, tanto que é conhecido como o ataque de 11 de setembro. Foi lamentável realmente, é lamentável até hoje, é difícil até hoje, é duro até hoje a gente assistir a essas imagens, né, do 11 de setembro. É muito difícil, chega a ser dolorido, realmente chocante, quando você vê, né? Ainda nós estávamos aí nos bastidores conversando e falando, porque o segundo ataque, o segundo avião, quando atingiu a torre, já tinha emissoras de TV mostrando para o mundo todo ao vivo, porque estava mostrando o que tinha acontecido anterior, e de repente um outro avião se choca com a segunda torre, e aí é um negócio realmente impressionante, não tenha dúvida disso. Bom, vamos voltar ao assunto. Nós tivemos ontem um acidente na Jaú Bariri e que vitimou um rapaz de 29 anos de idade, né? A informação, inclusive, até pelas fotos do local do acidente, dão conta de que o rapaz estava com o celular nas mãos, o que de repente pode ter levado, não sou perito, não sou eu que digo o motivo de nenhum acidente, nem seria leviano da minha parte, né? Até com uma pessoa que não está aqui para se defender, como é o caso desse rapaz de 29 anos de idade, que acabou morrendo na Jaú Bariri ontem, depois de se chocar contra esse caminhão que nós acabamos de ver. Ó a situação que ficou o veículo, ó a situação que ficou o carro do rapaz que foi vítima desse acidente, 29 anos de idade, e que acabou perdendo a vida. Para a audiência rotativa, para você que está chegando agora, o motorista do caminhão nada sofreu, mas o motorista do veículo, um Palio, que trafegava no sentido Jaú Bariri, né? O rapaz que morreu, ele trafegava no sentido... Traz para mim a matéria novamente, o Rodrigo Boni que vai contar para a gente o que aconteceu neste acidente envolvendo esse carro. Olha a situação que ficou o carro, e também o caminhão que acabaram chocando-se de frente e que vitimou esse rapaz de 29 anos de idade. Pode rodar. Um homem morreu ontem à tarde após acidente registrado na altura do quilômetro 311 da rodovia que liga Jaú a Bariri. Segundo informações apuradas no local, uma colisão frontal entre um caminhão com placas de Ribeirão Preto e um Fiat Palio com placas de Bariri aconteceu por volta das 5 horas da tarde de ontem. O caminhão, guiado pelo motorista Paulo Henrique de Antônio, de 40 anos, seguia no sentido Jaú Bariri e o carro percorria o sentido oposto. O motorista do Palio, de 29 anos, estava sozinho, ficou preso nas ferragens e morreu no local. O motorista do caminhão também estava sozinho e não teve ferimentos. A perícia foi acionada e o trânsito teve de ser controlado pela Polícia Militar Rodoviária. Esta é a 74ª morte nas estradas da região somente em 2014. Tá aí, só para finalizar, mais uma vez, você que vai trafegar na Jaú Bariri, muito cuidado, trecho em obras, cuidado redobrado, é perigoso, então vamos ter cuidado, tá bom? Eu vou para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, deixa eu lembrar que você pode entrar lá na nossa página no Facebook, na página da TV Local, Facebook/TV Local Jaú, com H, e você vai opinar, né? A nossa pesquisa de hoje pergunta o seguinte: você é contra ou a favor a redução da maioridade penal para 16 anos de idade? Maioridade penal aos 16 anos, você é contra ou a favor? Dê a sua opinião
também pode, né, não só se é contra ou a favor, se você quiser fazer um comentário em cima da sua opinião, fique à vontade, porque daqui a pouco também nós vamos checar o que é que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando acerca desse assunto. Maioridade penal aos 16 anos de idade. Você é contra ou a favor? Vai opinando, dá só um tempinho, daqui a pouco a gente está de volta com mais informações dentro do Jornal da Gente. Até já! Daqui a pouco acompanhe Esporte e Debate aqui na TV local, o meu, o seu, o nosso Canal 4. E esse churrasco? Ih, rapaz, não é churrasco não, é queimada. Já tá batendo aqui na linha de transmissão. Logo, logo a cidade fica sem energia. Ih, hospital, comércio, escola, tudo sem funcionar. Sem falar no tremendo estrago pro meio ambiente. Quem foi o gênio que fez isso? Eu não sei não. Mas já fica no escuro também. Queimado embaixo de uma linha de transmissão? Eu tenho pena. Claro que você tem pena. Você é um pássaro. Não faça queimadas. Elas podem desligar a luz de cidades inteiras. A Dandara Indústria de Calçados contrata para início imediato profissionais com deficiência para diversas funções na área de produção de calçados. Os interessados deverão enviar currículo para rh@dandara.com.br. Ainda bem que a natureza não age como a gente. Queimar não é legal. Muito bem, de volta aqui com o nosso Jornal da Gente desta quinta-feira, trazendo para você as informações aqui dentro do Jornal Gente da TV Local e que você já sabe, pode acessar www.tvlocaljaú.com, tvljaú.com.br, o nosso telefone de contato aqui, estamos divulgando porque é novo o telefone para você entrar em contato, para dar sugestão, crítica, o que você quiser, 14-3416-0400, 3418-0400, é tão novo que até eu estou me confundindo, 3418-0400, o telefone para você entrar em contato. Nossa página no Facebook é o Facebook/TV Local Jaú e você pode inclusive opinar sobre a nossa pesquisa de hoje, que está perguntando sobre a maioridade penal aos 16 anos de idade. Você é a favor ou contra a maioridade penal aos 16 anos? Ó, já tem gente aqui que opinando. Bastante gente. É ele, o Cláudio? É o Cláudio, né? Cláudio Veloso? O meu amigo locutor Cláudio Veloso da Rádio Energia FM.
a favor, ele está dizendo. A Cláudia Pinelli está dizendo a favor. A Denilza Nascimento, a favor sempre. O Paulo Turino, é isso? A favor, mas não aos 16. Olha o Paulo o que diz. Nós tínhamos lá um telespectador que disse assim: eu sou a favor, mas eu gostaria que fosse aos 14 anos de idade, não aos 16. Ao invés de 16, baixasse para 14 anos de idade. Já o Paulo Turino diz assim, ó: eu sou a favor, mas não aos 16, e sim aos 12 anos de idade. Baixar para 12 anos de idade a maioridade penal, onde desde os 12 aos 15 os pais respondem, e daí para frente o homem de 15 anos de idade já responderia pelo Código Penal. Olha a ideia dele: dos 12 aos 15 ele responde, ele paga, mas só que quem vai pagar são os pais. E depois vai responder, né? Vai responder, vai pagar não, vai responder são os pais. E depois dos 15 anos de idade aí ele já se enquadraria realmente no Código Penal, é o que ele pensa. A Natane Avanço diz assim: a favor, se sabe fazer filho, cometer crimes, fazer o que dá na telha, tem que responder pelos seus atos também, independentemente da idade, é o que ela diz. O Robson Souza diz assim: sim, se tem idade para votar, por que não pode responder pelos seus atos? Se pode votar, que é uma das grandes discussões em relação a esse assunto, né? Uma das grandes discussões em relação a esse assunto é essa: se o camarada pode votar aos 16 anos de idade, se ele tem responsabilidade o suficiente, e é o argumento das pessoas que defendem essa tese que está sendo defendida aqui pelo Robson Souza. Sim, se tem idade para votar, por que não pode ser responsabilizado pelos seus atos? Aí as pessoas dizem assim: bom, mas se o cara tem idade para escolher o vereador da cidade, o prefeito da cidade, o deputado estadual, o deputado federal, o senador e o presidente da República, que vai representá-lo, por que ele não está apto a responder pelos problemas que ele causa e que qualquer cidadão após os 18 anos, que também pode votar e escolher toda essa gama, né, eleitoral, por que ele não pode responder pelos seus atos e pelo seu crime? Pode escolher o vereador, o prefeito, ele pode escolher o presidente da República, o governador do estado, o deputado estadual, o senador, ele pode escolher tudo, mas ele não pode responder, ele é menor de idade, não pode responder pelo crime que ele cometeu, pelo furto, pelo roubo, sequestro, latrocínio, tráfico de drogas, que aliás, o tráfico de drogas, o que tem aliciado de menores de idade, de crianças, de jovens, todos eles menores de idade, porque confiando de que ele não responderá por nada, né? E ele é que aparece, o traficante realmente, o cabeça, o comandante fica por trás, é uma infinidade. Muita gente realmente, muitas crianças realmente, muitos adolescentes, muitos jovens estão sendo aliciados pelo tráfico por conta disso, pela impunidade. Totalmente a favor. A Daniela Cunha está dizendo, totalmente a favor. Erro tem que pagar, quem erra tem que pagar pelo erro, né? Errou, tem que pagar pelo erro, é isso que ela quis dizer. A Miriam John da Silva, a favor, qualquer idade tem que pagar. Ela não diz nem 16 anos, qualquer idade tem que pagar. O Ariel Lopes diz assim, ó, muitíssimo a favor. Acredito que nos dias atuais, crianças com 10 ou 12 anos de idade já sabem o que é certo ou errado. Então também já sabe que devem pagar pelos seus atos. Tem muitos marmanjos que mandam o que eu acabei de falar, menores fazer o que é errado, porque sabe que mesmo se pagarem, os menores serão depois liberados. Então eu sou a favor, ele está dizendo, eu sou favorável. A Genilza está dizendo 12 anos, porque hoje a criança com 12 anos já tem cabeça de 20, é o que ela está dizendo.
Carol Avelino está dizendo a favor. A Maria Almeida, a favor, com certeza. A Tata, ou Tatá, eu acho, Sparte, está dizendo a favor. Quem comete crime tem que pagar pelo que fez. Eu não me lembro de ter lido, já pode mudar se tiver mais aí, por favor, pode mudar a tela. Eu não me lembro de ter lido aqui, alguma opinião que diga que é contrário à maioridade penal. 90% está dizendo aqui que é favorável à maioridade penal aos 16 anos de idade. Eu não sei se os nossos políticos, né, estão preocupados, políticos que eu estou falando na esfera federal lá, viu, gente? Lá na esfera federal, que é eles que têm que mudar essa questão. Eu não sei se eles estão preocupados com essa opinião, não sei se eles estão preocupados, mas deveriam. Aqui, a Débora Didoni, sou favorável. O Edson está dizendo o seguinte, totalmente a favor, pois com 16 anos de idade, o indivíduo já pode votar e escolher o destino do nosso país. Olha lá. Portanto, é considerado apto para votar. Um ato de extrema importância e que tem que se ter responsabilidade pelos seus atos. Acho também que devam ser colocados em prisões adequadas para não saírem da cadeia mais perigosos do que quando entraram. E eu vou ler a última aqui, que é a Otiliana Nunes Clemente, que diz que é a favor. Mas essa opinião do Edson aqui é o seguinte, e aí tem uma questão importantíssima também nessa questão que foi colocada aqui pelo Edson. Por quê? O que nós ouvimos, acompanhamos, inclusive pela mídia também, né? E sabemos que acontece no Brasil, é que, ao que parece, a cadeia não educa, ou até o termo correto deveria ser reeduca presos no Brasil, pelo menos na sua grande maioria. E essa preocupação colocada pelo Edson é extremamente pertinente. Por quê? Porque também, o que adianta nós pegarmos um garoto de 14, 15, 16 anos de idade e enfiá-lo dentro de uma faculdade do crime? Porque para muita gente, o que a gente ouve falar é que a cadeia hoje é uma faculdade do crime. Ou seja, não estimula tirar o preso, né? A pessoa que foi presa, que cometeu o crime, da criminalidade. Pelo contrário, ele entra lá trombadinha, eu vou fazer aqui, né, entre aspas, ele entra lá batedor de carteira e sai de lá um exímio sequestrador, um exímio assaltante de banco, um exímio matador, um exímio latrocida. Não é essa a intenção. Tem uma outra questão por trás disso, que aí já levanta um outro debate, isso que o Edson colocou, que é o seguinte: as nossas prisões, elas estão preparadas também para receber mais ainda pessoas presas, e no caso, jovens nessa idade, ou elas estão totalmente despreparadas e colocando-os lá junto com os bandidos perigosos, os professores, vamos dizer assim, né? Os mestres na bandidagem. Nós não estamos aí pegando essa garotada e empurrando cada vez mais para o crime, que já é uma tendência, mas que de repente, se houver um trabalho, né, para tentar desviá-lo, tirá-lo, tentar conduzi-lo para o caminho melhor, para o caminho do bem, que eu acho que é possível, né? Que é possível, se tiver um trabalho decente para fazer isso, eu acho que nós estaríamos também enveredando esse menino para o caminho do crime de uma vez. Então, você vê que uma questão puxa a outra também. Uma questão que, aliás, pode ser um argumento também para aqueles que, de repente, são contrários. Não é o caso do Edson, ele é a favor da maioridade penal aos 16 anos.
o que a maioria, inclusive aqui nas nossas pesquisas, a maioria também se colocou favorável. Porque mesmo sabendo que corre esse risco, eu acho que para nós, na sensação de impunidade que nós temos, o que fica é exatamente isso, aliás, né? Fica uma sensação de impunidade quando um menor de 16 anos de idade, ele entra pela porta da delegacia depois de cometer um crime e o delegado, infelizmente, não tem o que fazer, vai lá, olha na lei e tem que liberá-lo. Aliás, fica uma sensação ruim até para os profissionais de segurança, da área de segurança, e isso eu estou falando com conhecimento de causa, porque também já trabalhei junto com os policiais, fazendo matérias policiais, e a gente vê que quando o policial prende um menor desse daí, e aliás o esforço, inclusive, que alguns deles fazem para ver se tem jeito do menor não ir embora para casa. Dele não ir embora para casa. Até vou contar rapidamente um episódio aqui. O policial prendeu em flagrante um dia um menor furtando, o que em tese ele ficaria preso. Só que ele estava sem documento e ele tinha ali, né, visualmente olhando para ele, até imaginava-se que ele era maior de idade, né? E ele estava sem o documento, não tinha ainda, por enquanto não tinha nenhuma passagem, porque se tem fica mais fácil de checar e tal. E aí os policiais, já era de madrugada isso 4 horas da manhã, e os policiais ficaram desesperados, correndo para buscar informação da idade, da identidade realmente daquele menino, porque eles escondem daquele menino, mas numa ânsia de que ele tivesse pelo menos completado há 2 dias atrás a maioridade, para meter ele em cana. Só que infelizmente não foi o que aconteceu. Ele estava há um mês, daí 30 dias exatamente, ele ia completar 18 anos. Daí 30 dias ele ia completar 18 anos. Ou seja, os policiais só iam poder prendê-lo daqui 30 dias se ele voltasse a cometer um crime igual, né? Se ele estivesse furtando, fosse pego em flagrante, e aí sim ele poderia. Mas ali naquele momento, faltando 30 dias, ou seja, 17 anos e 11 meses. E tem mais, se fosse 17 anos, 11 meses e 28, 29 dias, ele também não podia ser preso. O que, né, parece para todos nós um grande absurdo, mas é verdade. Bom, eu vou falar agora sobre uma matéria que é do setor do meio ambiente da prefeitura e que está fazendo em parceria com o setor de educação do município. É um trabalho de recolher materiais recicláveis, que eu acho de fundamental importância. Nós temos que sermos estimulados a fazer esse trabalho e que já está colhendo o resultado. O secretário de Meio Ambiente do município conversou com o Rodrigo Boni sobre essa questão e sobre esse trabalho, sobre esse projeto, e nós vamos acompanhar agora. Pode rodar. Pois é, Arthur, a gente tem novidades da Secretaria do Meio Ambiente, né? A gente está sempre falando do meio ambiente por causa de limpeza de terreno, poda de árvore. Dessa vez a gente vai falar de educação ambiental, porque existe um projeto em parceria com as escolas municipais, Secretaria de Educação, na verdade, e o Duda está encabeçando isso aí. Projeto bacana em todas as escolas da cidade relacionado à coleta seletiva, à reciclagem, né, Duda? Exatamente, é um trabalho de parceria da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Educação, onde a gente está trabalhando as 18 EMFs do município, fazendo um trabalho de educação ambiental para que a gente consiga fazer a recolha daquele reciclável que a gente acaba vendo muitas vezes jogado nos terrenos, que é uma constante na nossa cidade. A gente está fazendo um trabalho dentro das escolas, porque a gente sabe, né, que tem que começar com as crianças. E as crianças acabam levando isso para os pais, e está um sucesso. É um trabalho, é um projeto piloto que a gente lançou agora no mês de setembro e outubro. Nós vamos terminar agora em novembro, a gente encerra o trabalho, ver o que de bom tirou, como é que acertar, equalizar, e para o ano que vem manter o ano inteiro esse trabalho em todas essas 18 EMFs e atendendo aí aproximadamente 7 mil crianças.
Bom, paralelo a isso, você também já aumentou a coleta seletiva na cidade, né? Eu até estava falando com você aqui para os altos da cidade, lá do Jardim Estádio, já tem, não tinha, agora já tem e está crescendo, né? Então, nós estamos... Voltando um pouco, a atividade da escola já aumenta bastante. A gente está aí calculando em torno de 5 a 6 toneladas por semana que a gente está tirando das escolas. Toda quinta-feira tem uma parceria com a empresa Estre. A empresa Estre disponibiliza um caminhão que passa em todas essas escolas recolhendo os bags que ali foram trazidos para os alunos. Então, só aí, nós já estamos falando em 6 toneladas por semana. E também, em contrapartida, aumentando a recolha com o caminhão da prefeitura, passando nos bairros, aumentando esses bairros, que a gente pretende, até o final do ano, chegar aí a 70% da cidade. Hoje a gente começamos com 30%, hoje nós já estamos com aproximadamente 50%, e vamos ver se até no final do ano, no princípio do ano que vem, a gente chega aí a 70% da cidade. Que é uma ideia porque o Recicla Jaú está dando muito certo. Lá a gente tem um espaço, o espaço dá para fazer o trabalho, o pessoal está muito contente lá e a gente tem que... A ideia nossa é transformar até a Associação Recicla Jaú em uma cooperativa. Então a gente espera que com esse aumento, com esse aumento de quantidade, a gente consiga agregar mais pessoas na associação e que essa associação amanhã depois vire uma cooperativa e que eles andem aí e que seja um sucesso. Duda, a população tem ajudado, colaborado, participado dessa iniciativa do aumento da coleta seletiva na cidade? Tem participado e o que a gente percebe também é que tem muitos catadores autônomos, né? Então a gente, de maneira alguma, a gente quer repreender esse pessoal e deixa ele, cada um tem que também ter o seu sustento. A gente faz a nossa parte, eles estão fazendo a deles também, mas a população tem ajudado. A gente sempre pede, separe, que se o caminhão da prefeitura não estiver passando, alguém está passando para fazer essa seletiva. E as MF, as 18 MF, é a cidade inteira. Então hoje a gente tem, na MF do São José é a líder, hoje é a que mais está arrecadando, depois a MF do Jorge Atala também está arrecadando bastante, do Padre Salles e do Santa Helena. Então, quer dizer, são as 4 que a gente tem aí, porque rola até uma competiçãozinha entre eles, uma competição saudável entre as escolas, todos esses alunos vão ser diplomados. Então é isso, é a população através da educação ambiental para a gente tentar resgatar o máximo possível desse reciclado, evitando que isso vá para um aterro sanitário e tenha um destino perdido, né? E também evitar com que isso vá para as ruas, para os terrenos, que é um trabalho também para dengue, para controle de dengue e manter a cidade limpa. Bom, só para a gente encerrar esse assunto da coleta seletiva, Duda, eu vou dar minha informação, talvez ela não seja nem a certa, mas é a informação que eu tenho. A coleta seletiva passa nos bairros onde já existe no dia contrário ao dia do recolhimento de resíduos sólidos, é isso? É isso mesmo. Eles passam no dia contrário e agora a gente está passando um pouco mais cedo. Por que a gente está passando um pouco mais cedo também? Para dar tempo do caminhão passar até antes do pessoal passar. Porque existe até uma competitividade sadia. Então, a gente está começando a coleta às 5 horas da manhã. Aquela coleta seletiva, a gente não liga o som do caminhão para não incomodar ninguém. O som do caminhão a gente liga só depois das 7 e pouco. Mas a gente está começando mais cedo. Então, aquele morador que quer botar na rua, na calçada, a partir das 5 horas da manhã, a gente já está passando nos bairros fazendo a coleta seletiva. Bom, então nos bairros onde acontece a coleta do lixo normal, de segunda, quarta e sexta, a coleta seletiva passa na terça, quinta e sábado. Onde acontece a coleta de lixo na terça, quinta e sábado, a coleta seletiva acontece na segunda, quarta e sexta-feira. Duda, vamos mudar de assunto. Jaú vai participar de uma exposição, de um circuito nacional de exposição de orquídeas, né? Isso, é bacana falar. Jaú vai sediar pela 8ª vez o Circuito Nacional de Orquídeas. É uma parceria da Prefeitura com a CAOJA, que é a Associação dos Orquidófilos de Jaú. Tem o apoio também da empresa Passarelli, que está ajudando a gente também ali na logística do transporte das coisas. E o evento vai ser um sucesso, porque reúne orquidófilos do Brasil inteiro
né? Esse ano será feito no Aeroclube. Vai ter lá também, sempre tem lá a venda de orquídeas para quem quer comprar, ter uma orquídea em casa, mas o foco principal é a competição entre os orquidófilos dos municípios, que tem lá a premiação, a colocação das orquídeas. Também vai ter uma feirinha de artesanato ali na praça, que a gente chama de Praça das Virgens. E ali vai estar tudo junto ali, uma feira bacana, uma feira grande. Então eu convido aí a população que visite a partir de sexta-feira, já começa sexta, sábado e domingo, vai ter então a 8ª exposição de orquídeas nacional aqui no município de Jaú. Compareçam, que é uma maravilha. Cada vez que eu vou, fico mais encantado com aquelas orquídeas maravilhosas, tem cheirosas, é uma maravilha. Convido a todos. Tá certo, Duda, obrigado, tá feito o convite e eu refaço o convite para você, então. Sexta, sábado e domingo no Aeroclube, aí você aproveita, passa ali do lado no sábado, né? Tem a feira do artesanato ali na Praça das Virgens, vá passear com a família, vá ver o que é bom. Certo, Arthur? Todo o pessoal que faz essa coleta de recicláveis, porque é muito importante para todos nós nos dias de hoje, tá bom? Um abraço para a dona Rosângela, que tá com a TV ligada e acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Já dá um nó, já confunde rádio, TV, em tudo, ela acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado. E, gente, eu tô indo embora. Muito obrigado, não dá tempo para mais nada, só de agradecer o carinho da sua audiência e dizer que a gente volta ao vivo às 19 horas, famoso 7 da noite, trazendo o Jornal da Gente, segunda edição. Na sequência, rapaziada do esporte já está chegando para falar dos assuntos de Palmeiras, de São Paulo, de Corinthians, de tudo que se trata de esporte. Eles estão chegando com o nosso Esporte em Debate, tá bom? Forte abraço, encontro marcado às 19 horas, às 7 da noite, com mais um Jornal da Gente. Até lá!